Olá a todos. Então, eu hoje venho falar de intuição. E como é que vamos perdendo acesso à nossa intuição e como é que podemos voltar a ter esse acesso. Então, desde pequenos que nós vamos perdendo a conexão connosco mesmos, com a nossa essência, com as respostas interiores, desde cedo, com a educação que vamos tendo, com a cultura à volta, então com pequenas. E é suposto que assim seja, e eu já explico porquê. Ou seja, isto tudo na organização das coisas faz um sentido, apesar de nos parecer muito errado, é assim que é, por alguma razão é assim. Então, desde pequenos nos vão dizendo, a gente diz assim, não gosto de ervilhas, e a nossa mãe ou o nosso pai diz, gostas, gostas, olha o teu irmão a gostar também, não inventes. E a pessoa, não é? Os nossos pais são os nossos heróis, e a pessoa vai perguntando, será que é mesmo verdade que eu gosto? E que não estou... então, eu se calhar estou a dizer que não gosto, mas estou errada, porque a minha mãe, que sabe tudo e que é a minha heroína, e mesmo que a criança não sinta, ou que, nós não, que a criança não sinta assim, a minha heroína, é assim que a criança precisa de sentir. Pelo instinto de sobrevivência, nós temos que acreditar, porque por questões de sobrevivência, isto é psicologia infantil, não é? Todas as crianças precisam de acreditar que os pais são heróis para sentirem que estão em segurança. Então, têm que acreditar que aquilo que os pais dizem é o certo e que se houver algum erro é meu, porque só assim é que eu vou sentir que estou em segurança, porque se eu achar que eles estão errados ou que eu não posso confiar no julgamento dos meus pais, eu vou perceber que eu não estou em segurança naquela casa e não posso fazer nada para mudar isso. Então a psicologia o que faz é, a psicologia da criança é, não, os meus pais estão certos. E se a minha mãe ou o meu pai se zangar, de cada vez que eles se zangam comigo, eu não vou pôr em causa a saúde emocional deles, eu vou pôr em causa a minha, eu é que estou em erro. Porque se depender de mim, se for eu que estou enganado e que depender de mim esta mudança e alteração, então há salvação. Se depender deles é que é mais perigoso, porque se eles não estiverem bem, eu também não tenho a segurança emocional e física para continuar aqui nesta vida. Então, o nosso instinto animal faz com que nós confiemos nos nossos pais, mesmo que sejamos crianças birrentas, o que for, não é porque estamos contra eles. À partida, nós assumimos os erros como nossos. E é aí que vão começando equivocadamente, muitas vezes, os nossos dúvidas de autoestima, a nossa ferida de autoestima começa aí. Mas continuando, então eu vou acreditando que não gosto das ervilhas, ou por exemplo, eu estou-me a rir muito e o meu pai ou a minha mãe dizem-me, ou os cuidadores, não importa se é mãe ou pai, vão dizendo. Os cuidadores que podem ser outras pessoas da família, não é? Ou uma pessoa que trabalha em nossa casa, ou o que for. E as pessoas dizem, mas isto é a altura para rir? Achas normal estar a rir? E a pessoa começa, então não, eu estou-me a rir, mas eu não devia estar a rir, portanto há alguma coisa de errado comigo. Ou eu estou a chorar. Isto não é razão para chorar. Ou uma menina tão bonita a chorar, o que já gera confusões. Então, eu sendo assim, eu sendo bonita, eu criança sendo bonita, se eu estiver sempre a rir, se eu chorar, eu vou estar a ser mimada, porque eu, sendo bonita, devia estar a rir. Isto são frases que os adultos dizem, mas que as crianças tomam como literais, elas levam mesmo aquilo a sério. Pronto. Então, nós vamos assumindo que ou a gente escolhe uma roupa para pôr e os nossos pais dizem que está errado, e muitas vezes está, porque não está de acordo com os padrões de estética com que a nossa cultura se veste, não é? Então, nós vamos começando a duvidar de nós. Ou nós damos uma opinião, está calada, quando cresce e aparece, então a minha opinião está errada. E muitas vezes está na cultura vigente. Porquê que eu digo que isto está certo? Porque todos nós vimos com alguns temas para trabalhar nesta vida. E a ideia é que nós tenhamos uma força contrária para que nós treinemos o músculo
de irmos para o nosso poder e para a nossa força. Então, todos nós estamos fadados a ser traumatizados para que ganhemos um corpo maior e uma estrutura maior e uma confiança maior em nós. A maioria de nós vai perdendo essa confiança própria. E assim, a maioria de nós é o que acontece. E vamos perdendo a nossa essência e assim vai aumentando, agravando ao longo dos anos. Então vamos até ficando pessoas um bocadinho azedas, até, ou pessoas um pouco ressentidas. Então isto acontece. Isto é a maioria de nós que não tem... prefere, para não criar ondas, duvidar de si mesmo e fazer o que a maioria quer para receber esse amor, para receber esse aval. Porque se eu não tenho a minha autoestima como deve ser, eu vou estar sempre na mendigância do amor dos outros. Depois, há aqueles que é mais raro, mas há aqueles que... Qual é o grande desafio? Não é uma questão de ser raro, mas é uma quantidade menor. Qual é o grande desafio da vida? É nós... Portanto, vamos outra vez. Nós vimos... Quando crianças vimos puros, com a nossa inocência intacta, com a verdade, como somos todos um, e como aquela frase diz, nós não somos uma gota no oceano, nós somos o oceano numa gota. Então, numa gota d'água do oceano, nós temos todas as propriedades, estão lá contidas naquela gota todas as propriedades sobre o oceano. Um cientista, se quiser estudar a água daquele oceano, basta-lhe tirar uma gota e ao observar ele sabe tudo. É como nós. Aqui dentro nós temos todas as respostas. Nesta gota que nós somos, nós temos tudo o que é o universo, nós temos tudo, a sabedoria toda que precisamos de ser. Nós não precisamos de viver na selva para saber quais são as leis da selva. A nossa intuição vai nos dizer tudo. E é porque duvidamos, nós não sabemos como curar a nossa dor de cabeça, porque nós duvidamos da nossa sabedoria interior. Porque como eu posso curar a minha dor de cabeça, basta-me seguir a minha intuição. Mas ela já está tão turva e tão conspurcada por conceitos que nos deixamos absorver e duvidamos de nós, que aprendemos, assim como fizemos em criança, a dar o nosso poder aos outros. Pronto. Então, a maioria de nós, portanto, nascemos com a nossa essência intacta, vamos perdendo porque a força que vem do outro lado da sociedade é muito forte e das duas uma, ou nos deixamos demover por isso, mas o grande propósito é voltarmos, regressar, até podemos por um tempo perder essa verdade, mas a ideia é que nós regressemos àquilo que é a nossa verdade. É chegar a casa. Todos os princípios espirituais dizem que a ideia é regressar a casa. E a partir daí, quando nós voltamos a aceder a essa intuição e a essa essência, voltamos a ter as respostas do mundo, já não precisamos de mendigar amor e, surpresa das surpresas, como nós começamos a transpirar para o mundo essa força, então temos até mais amor e em dobro daquele que tínhamos. Porquê também é que os nossos pais fazem isto connosco e que é suposto que o façam? Porque numa sociedade convém que andemos todos mais ou menos organizados da mesma maneira, para a organização da sociedade. Então é verdade que nós temos que aprender mesmo a sorrir nas horas adequadas, a chorar nas horas adequadas, se eu, criança, me der ao luxo de não gostar de nada, não gosto de ervilhas, não gosto disto, não gosto daquilo, não é suposto numa família que tem 2, 4 ou 8 filhos, que não é possível que uma mãe esteja a fazer uma comida separada. Então convém mesmo que a criança duvide dos seus próprios gostos e que treine os seus próprios gostos. Então, de forma a gostar de mais coisas, para se ambientar. Então, é normal que haja esta educação da sociedade para nós, para andarmos todos mais ou menos organizados, porque senão a sociedade não conseguiria sobreviver com alguma ordem.
Depois, o que é que nós aprendemos? Nós temos que aprender as regras todas. É como um escritor, um bom escritor, o que faz é, ele aprende todas as regras da literatura, todas as regras de gramática, ele sabe à partida escrever português, escrever como deve ser, e depois a ideia é que ele esqueça os truques literários, o que é uma metáfora, tudo isto. E a ideia depois é que ele se esqueça destas regras para conseguir criar algo de novo, porque senão é tudo muito igual. É como com a sociedade, nós aprendemos tudo. Quando é que é adequado? Porque uma pessoa que desde criança que se recuse a aprender quando é que é adequado rir ou quando é que é adequado chorar, está fadada a não se enquadrar na sociedade. E isso até pode ser fascinante, mas vai ser difícil sobreviver. Então, fascinante do ponto de vista de quem olha de fora, mas tem pouco mérito. É só uma força contrária. O grande mérito é a gente aprender as regras da sociedade e, a partir daquilo que é adequado, saber o que é adequado, saber o que não é adequado e depois, a partir daqui, criar. Porque se eu só for uma desadequada, ninguém me vai levar a sério. E eu não vou ser digna de respeito sequer para que olhem para mim. Não é? O mainstream muitas vezes não olha com respeito para as pessoas que criam e que criam uma coisa diferente, é verdade. Mas quando eu estou a dizer, é um tipo eu tenho que pelo menos saber como se vive esta vida para depois, a partir, como é que se joga este jogo, para a partir daqui eu poder criar. Porque senão eu nem sequer vou conseguir inspirar ninguém. Sou só um maluco ou uma maluca que os outros vão considerar maluca e que nem vão olhar. E a ideia é que nós nos inspiremos uns aos outros. Então é preciso conquistar algumas coisas de base para aceder a isso. Então, a ideia é que nós consigamos fazer isto e, portanto, nós vamos perdendo acesso à nossa intuição e depois perguntamos-nos como é que se volta a ter acesso. E cada um de nós vai fazendo trabalhos diferentes. Há pessoas que vão a retiros espirituais, há pessoas que ouvem palestras, há pessoas que vão viver para o campo para se conectarem consigo mesmos, com a sua natureza, há pessoas que vão fazer viagens, não importa o caminho. Mas essa é como se fosse, há pessoas que simplesmente estão mais em silêncio, há pessoas que se reservam mais para encontrarem esse norte e depois o afinar disso como é que se faz. A sensação que eu tenho, que tenho cada vez mais acesso à minha intuição e essa intuição diz-me o que fazer em relação a tudo, a coisas grandes, mas a coisas pequeninas, ao que vestir hoje, nestas circunstâncias, com o meu estado de alma, misturado com a temperatura lá fora, o que comer hoje neste pequeno almoço, como ter esta conversa com a senhora do pão, ou com o filho, ou com a mãe. Ela vai-me dizendo tudo. Então, o que é que eu encontro? Então, vou-me despachar porque já estou a ouvir o meu cão a queixar-se, eu tenho que levá-lo à rua. Mas estou com medo que ele faça ainda mais barulho. Então, como é que a pessoa faz isto? É seguindo a sua intuição, há uma sensação de abertura ou de fecho. As mínimas perguntas a gente pode perguntar dentro de nós. Faço isto? É suposto? A minha pergunta normalmente é, mas muda de pessoa para pessoa. A minha pergunta normalmente é para fazer isto agora? Vou ao ginásio ou não vou ao ginásio? Como isto ou não? Liga àquela pessoa ou é melhor não? Digo desta forma ou não? E vejo se há uma abertura e vê-se imediatamente, sente-se imediatamente se há uma abertura ou se há um fecho. Há uma abertura para aquilo ou há um fecho. Aqui cá dentro, no peito, parece que sim, isto tenho vontade, isto, não. E mesmo que haja uma abertura, que é uma coisa que a gente vai fazer e depois dá errado, qualquer coisa que a gente vai ter uma discussão e não estava à espera, aquilo era preciso para a nossa evolução. Portanto, é para nos picar, portanto, a gente está a atrair uma situação difícil para nós, de propósito, porque o nosso ser divino cá dentro, como ainda não aprendemos determinada coisa, eu preciso de bater com a cabeça aqui para mais à frente
para daqui a 2 dias eu já não fazer a mesma coisa. Então, se eu seguir a minha intuição, até os erros que eu atraio são mais refinados e mais purificados e não são todos os erros. São alguns que eu preciso cirúrgicos para evoluir. Então, e aí o nosso eu pessoa pode deixar de existir para cada vez mais existir o nosso eu divino, que vai começar a entrar em ação e a nossa vida fica muito mais fácil porque eu vou seguindo essas ordens. Tenho que ir, um grande beijinho, até à próxima.